Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês nessa manhã para juntos meditarmos um pouco na palavra de Deus e ganharmos fortalecimento para a nossa fé. Eu tenho convicção que todo momento que eu me dedico ao Senhor, que eu busco a sua presença, eu tenho um encontro marcado com Ele. E sabe que esse é o prazer do Senhor, que os seus o busquem, que aqueles que se achegam a Ele sejam e percebam que Ele é um Deus galardoador. Deus recompensa o seu desejo, a sua sede, a sua fome de justiça. Então Deus sempre vai se revelar àquele que o busca. Está escrito e o salmista diz que um coração quebrantado e contrito jamais o Senhor desprezará. Mas o Senhor despreza o orgulhoso. O Senhor despreza aquele que, obviamente, já no seu interior diz: eu não preciso de Deus, eu sei o que eu vou fazer, eu sei como resolver esse problema, eu tenho uma ideia, deixa comigo, eu resolvo. Isso é muito perigoso, porque vai fazendo com que o homem se alimente e viva do seu próprio orgulho. E o fim destas coisas é o total terror, não é? Daqueles que desprezaram a Deus. Mas veja só, que coisa interessante nós meditarmos nessa manhã sobre uma pergunta que eu quero te fazer. E como é que você tem se sentido nesses dias? Talvez você tenha se sentido cansado. Você está muito cansado nesse tempo? Você tem andado assim, completamente sem forças, não é? Muitas vezes aí pedindo arrego porque não está aguentando, e aí, é claro, nesse momento vem todas aquelas sensações de derrota, de fracasso, as ameaças, né? O peso, a pressão, tudo isso vem ao seu redor e você fica aí cansado. Então eu quero compartilhar com você um texto que vai te ajudar nessa manhã a reagir, a se levantar e se posicionar diante dessa sensação. Veja só, está no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, do verso 28 até o verso 31. Está escrito: Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então aqui nós temos uma mensagem muito clara da palavra de Deus com relação àquilo que é o Senhor. Ele jamais se cansa, ele não passa por fadiga, porque ele não é humano, ele é Deus, a divindade. Você tem pensado na divindade? Você tem entendido o que é ser o Criador, como Isaías escreveu aqui? O Criador dos confins da terra, que estabeleceu os luminares, o céu, a lua, o mar, as aves, os peixes, o Senhor que criou o homem, o Deus soberano, não é? Ele não se cansa, ele não tem fadiga, ele não é homem. Esse Deus poderoso faz forte ao cansado e dá forças àquele que não tem nenhum vigor. Então, como é importante você atinar para esperar, para confiar, para dedicar, para se entregar, para perceber, não a sua capacidade, não é a sua capacidade intelectual. Você não tem a resposta para essa aflição que você está passando. Talvez você diga na sua oração: Senhor, eu não sei o que fazer. Eu estou cansado de sofrer essa situação em casa, o meu marido, minha esposa, os meus filhos. A situação da minha vida, Senhor, tem sido muito pesada e eu me sinto cansado. O que é que Jesus disse? Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E aqui o profeta Isaías diz que esse Deus soberano, ele faz forte ao cansado e dá força àquele que não tem nenhum vigor. Então, quem sabe nesse tempo, você mesmo na sua fé, mesmo buscando o Senhor, tem se sentido cansado. Mas você não vai se levantar porque as coisas deram certo. Olha, preste atenção nisso.
Porque muitas pessoas acham que a fé deve andar até que as coisas deem certo. Então eu levo a cruz, eu carrego o peso, eu cumpro promessa, eu faço esse tipo de coisa para que algo dê certo. Ele não está escrevendo isso. Ele está falando que independente de qualquer coisa, ele faz forte ao cansado e dá força àquele que não tem nenhum vigor. Porque eu quero mostrar para você que alguém em estado terminal numa cama pode viver isso. Alguém que tenha perdido tudo pode viver isso. Alguém que esteja numa situação de grande tristeza por causa da perda de um ente querido pode viver isso. Percebeu? Não é uma solução. Alguém que recebeu agora mesmo uma notícia ruim do médico com relação a uma doença grave, uma situação de grande conflito, pode viver essa força, essa palavra. Ele faz forte ao cansado e dá força àquele que não tem nenhum vigor. Inclusive, ele diz, olha, os jovens, eles se cansam. E eles de exaustos, os moços de exaustos, caem. Aí ele fala algo muito importante. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Deu para entender, então, da onde vem o vigor da minha vida? Da onde vem o vigor da minha esperança? Da onde vem o vigor do meu sentimento? Não vem da minha capacidade intelectual, das posses que eu tenho, daquilo que eu tenho no mundo para que eu pudesse confiar e falar, opa, beleza, eu estou bem na fita. Nada disso. Vem daquilo que eu espero, daquele que eu confio, daquele que é o único que tem o poder sobre a minha vida, que pode mudar as situações, mas de qualquer maneira. Ainda que esse seja um momento terminal, ainda que seja este o fim, ainda que seja essa situação de grande dificuldade, o Senhor, Ele dá a esperança. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Ele diz, sobem com asas como águias. Esse subir é exatamente o se levantar, é a elevação da alma e do espírito nessa confiança em Deus, porque Ele é Deus. Então, todo mundo sabe que Ele é Deus. Mas saber muitas vezes não é só o suficiente, você precisa crer e fazer dessa fé ao seu modo de viver. Eu confio no Senhor. É diferente. Eu confio e espero no Senhor. Então, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. E talvez seja aquilo que você precisa agora. Você está abatido, desanimado, foi traído, está passando por um grande perrengue aí, onde as pessoas te desprezaram e ninguém se importa com você. Sim, você pode estar passando uma grande solidão nesse momento. Mas a palavra do Senhor é a verdade e não mente. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Deixe que realmente o poder de Deus renove as suas forças, porque não é a nossa capacidade que nos faz subir com asas como a águia. Não é a nossa capacidade que nos dá essa condição de correm e não se cansam. Você viu o que ele escreveu? Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isto vem de Deus para aquele que crê, para aquele que confia, aquele que realmente entende o propósito de Deus na vida do homem, para que ele viva para a sua glória e experimente o seu poder. Então, tome essa decisão nessa manhã. Coloque a sua vida diante do Todo-Poderoso. Pare de confiar em si mesmo, ou em esquemas, ou talvez em sistemas. Confie no Senhor, para que você possa realmente esperar e se renovar a cada dia na força do poder de Deus, a fim de que você viva por Deus e seu reino, por Cristo a sua igreja e a sua palavra, que é a verdade.